Olá, querido, querida, muito bom dia. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você e toda a sua família. Amém? Hoje está um dia muito lindo, o dia que o Senhor nos fez para que o exaltemos, o louvemos, o engrandeçamos, reconheçamos que somente Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele nos cuida, Ele toma conta da nossa vida, faz com que o mal seja dissipado. Amém? Hoje eu quero falar sobre a figura do cântico, o cântico após tudo quanto nosso Deus faz por nós. Eu não sei se você já experimentou algo nesse sentido, né? Eu gosto muito da figura do cântico, da figura da oração e também da figura do levantar altares. A Bíblia mostra essas três condições de um modo muito rico, muito doce, porque são fatos ocorridos com pessoas que receberam livramentos de Deus, receberam bênçãos do Senhor, estão gratas a Ele, porque Ele lhes abriu os olhos e por seus olhos puderam ver o invisível, né? Então é muito lindo isso. Hoje eu quero falar sobre os cânticos. E eu quero falar sobre o cântico de Moisés, um homem que agiu maravilhosamente diante de Deus. Ainda que ele tenha resistido quando Deus se apresentou a ele para convocá-lo para ir até o Egito, para resgatar o seu povo, o povo hebreu, ele foi. Ele aceitou o desafio e aceitou após Deus criar as condições apropriadas para que ele fosse. Por exemplo, Deus colocou junto a ele seu irmão Arão, que seria a boca de Deus ali através de Moisés. Moisés falaria e o Arão repetiria, né? Deus falaria com Moisés, foi Moisés a quem Deus chamou, e Moisés transmitiria as informações para Arão, que então abriria sua boca e Deus falaria. Tanto que o Arão foi nomeado sacerdote, foi o primeiro sacerdote após a saída do povo lá do Egito, quase 3 milhões de pessoas. E aí nós vemos, depois que Deus sanou todas as problemáticas, todos os impedimentos para que Moisés fosse, Moisés então foi. E é muito lindo, porque depois de todas as coisas que ocorreram lá no Egito, para que finalmente o faraó liberasse aquele povo, eles se dão de cara com o Mar Vermelho, algo assim absolutamente, humanamente falando, impossível de ser atravessado, de ser, enfim, suplantado, não tinha como. Aquele era o primeiro grande obstáculo, se bem que o primeiro era efetivamente o faraó, né? Mas faraó era um enorme obstáculo humano, né? Porque a saída do povo dependia do quebrantamento do coração daquele homem, quebrantamento este que Deus estabeleceu que seria no tempo de Deus, a fim de que não fosse um mero quebrantamento, mas que ele visse o poder de Deus. Era um coração duro sendo esmiuçado por Deus. E ali esmiuçado, vendo as maravilhas de Deus, conforme ele efetivamente viu quando o Mar Vermelho abriu para o povo que ele perseguia passar, e quando ele entrou com seus soldados, o mar fechou, né? Então ele viu o poder de Deus, ele teve que se render ao poder daquele Deus. E aqui então eu quero falar sobre o pós-Mar Vermelho. Após esse grande momento em que quase 3 milhões de pessoas atravessaram o mar a pés enxutos, né? Deus fez o milagre de abrir o mar, de reter as águas sobre as quais ele tem poder, e depois os egípcios afogados, mortos, e o povo olhando aquela cena. E então o querido Moisés canta
Ele escreveu um canto por causa daquele evento que ele estava presenciando. E o canto está no Êxodo, capítulo 15, dizendo assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. E aí, a irmã dele, chamada Miriam, pega instrumentos musicais, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Olha que coisa linda, né? Eu fico assim imaginando, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Mais temível do que falsos deuses, honra e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Oh, coisa linda! Esses dois, né? A profetisa Miriam, irmã de Arão, também irmã de Moisés, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente ele triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E nós temos também uma outra oportunidade muito linda de falar sobre cântico, que é o cântico de Ana, a mãe do profeta Samuel, uma mulher que era estéril e uma mulher que vivia subjugada pela condição daquela sociedade, aonde o homem podia ter mais do que uma esposa, e ele precisava muitas vezes disso para que ele pudesse gerar muitos filhos. E Ana era estéril, portanto, Ana estava em desvantagem total com respeito ao contexto daquela sociedade em que ela se encontrava. A vantagem enorme que Ana tinha era de que Eucana, seu marido, a amava, mesmo ela sendo estéril. Mas eis que Ana entendeu que não lhe bastava apenas que seu esposo lhe amasse, ela precisava ter um filho. O sonho do coração de Ana era ser mãe. E depois de olhar e ver o inimigo ali a oprimindo, tirando a sua paz, levando à depressão, ela então decidiu, no momento exato, conforme acontecia anualmente, subir com o marido até Siló, aonde ela faria a sua tremenda oração, aonde ela disse ao Senhor: Deus, me dá um filho e eu te darei, consagrado ao Senhor para te servir. E um ano depois dessa oração, ela ficou grávida e ela teve seu filho, e depois que seu filho Samuel amamentou, desmamou, ela o levou para a casa de Deus e o entregou aos cuidados do sacerdote Eli. E então Samuel foi tornado um grande sacerdote, um profeta de Deus que fez coisas grandiosas. Ana, não por Samuel, mas por Deus, fez um cântico em que ela diz, no 2º capítulo do 1º livro do profeta Samuel: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor,
O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu-se. O Senhor é o que tira a vida e que dá a vida, que faz descer a sepultura e faz tornar a subida a sepultura. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes e para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Aqui está o cântico de uma mulher que era subjugada por uma outra, que era concubina do seu marido e dava-lhe muitos filhos. E ela fazia e acontecia para que Ana se entristecesse, para que Ana ficasse deprimida, para que Ana se matasse, se suicidasse. Esse era o intuito de Penina. Penina era guiada por Satanás, ela podia ser usada por Satanás, como infelizmente muitas pessoas podem, porque há brechas nas suas vidas, porque há muitas pessoas que não têm temor de Deus, que vivem de forma errada, e então o diabo tem legalidade para entrar em suas vidas. Mas a Ana, sábia, foi à casa de Deus, apresentou-se ao Senhor, apresentou a sua vida amargurada, cansada, a sua vida deprimida, a sua vida sem valor, sem vigor, a sua vida que não tinha nada de bom para que ela pudesse se alegrar. E aí ela foi ao Senhor, ela contou tudo isso para Deus, ali com poucas palavras, balbuciando, ela disse a Deus: meu Pai, eu me esforcei, eu consegui chegar aqui apesar das pernas trôpegas, não conseguindo ficar em pé, não conseguindo falar, meus pensamentos acelerados, meu coração em taquicardia, mas eu cheguei aqui, Pai, eu cheguei aqui porque eu sei que aqui está a minha bênção, porque aqui o Senhor liberará a sua bênção sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu marido. Deus, o que o Senhor me der nesta data, que é um filho que eu quero, que eu desejo, que eu espero, eu o consagrarei ao Senhor para te servir, porque o Senhor é digno de ser louvado. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Penina não prevaleceu pela sua força, porque era uma mulher fértil. Não, ela não prevaleceu pela força. E nem o diabo, nem a potestade, nem o principado, nem os poderes deste mundo tenebroso fizeram com que ela vencesse. Porque o diabo não dá vitória a ninguém. Quem dá vitória é o Senhor. E depois nós vamos para mais um cântico de uma mulher maravilhosa, que é Maria, a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, Maria vira e diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque Deus me fez grandes coisas, o poderoso, santo é o seu nome.
e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou soberbos no pensamento do seu coração. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Aqui, meu querido e minha querida, nós vimos 3 cânticos e vimos uma dança de mulheres que viram ali o poder de Deus se manifestar. Vimos cânticos de 2 mulheres que viram Deus agir em seu favor, que viram Deus levantá-las para realizar algo que precisava de alguém que soubesse cantar, que soubesse louvar, que soubesse engrandecer a Deus. Maria soube engrandecer a Deus e ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se eleva em Jesus, o meu Salvador. Aí nesse cântico nós já vemos que Maria não é o que dizem que ela é, criando motivos para adoração a pessoas, a seres humanos. Não, Maria precisou de um Salvador que foi Jesus Cristo. Seu útero foi um meio de transporte para aquele Salvador vir à Terra. Deus precisava de uma pessoa que fosse temente a Ele, uma mulher que fosse pura e que fosse temente a Deus, que o servisse, e Maria o servia, a família de Maria o servia. Quando nós vemos esse mesmo capítulo, que ela foi até a casa de Ana, sua prima, Ana servia a Deus. Os milagres, querido, querida, só acontecem na vida e na casa de quem serve a Deus, de quem serve a Deus com alegria, de quem exulta o nome do Senhor, de quem exalta o nome do Senhor, de quem exalta o poder de Deus, de quem não aceita deuses que não são deuses falsos, de quem não aceita prostrar-se diante daquilo que não é Deus, de quem não aceita gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão. Amém? O que se quer dizer com essa palavra? De quem não aceita investir o seu tempo naquilo que não vai alimentar. O alimento espiritual advém da palavra de Deus. Até mesmo os cânticos que nós lemos, as orações que nós vemos na Bíblia Sagrada, são alimentos. Aquelas pessoas estavam se alimentando das coisas que advêm de Deus. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. E ninguém pode dizer Jesus maldito, né, pelo Espírito Santo. Nenhuma pessoa cheia do Espírito Santo diz que Jesus é anátema, que Jesus é amaldiçoado, que Jesus é maldição, que Jesus é isso, aquilo outro, conforme, infelizmente, algumas pessoas que nunca tiveram a oportunidade, porque são ateias, nunca tiveram a oportunidade de ter uma experiência com Deus, de experimentar Deus lhes ajudar, de experimentar Deus lhes curar de alguma enfermidade, experimentar Deus falar com elas. Essas pessoas estão aí chamando Jesus de maldito. E por que, Sônia, que elas estão chamando Jesus de maldito? Porque elas estão dizendo que Jesus é aquilo que a Bíblia condena. Portanto, o Filho de Deus nunca, jamais faria aquilo que Deus condena. A Bíblia nos convida a fazer o que Deus aprova, o que faz Deus abençoar. Amém? E a Bíblia nos ensina a rejeitar e a repudiar tudo o que Deus repudia, tudo o que Deus abomina. Essa é a grande diferença. Maria repudiava uma vida devassa, Maria repudiava uma vida seca, uma vida sem o óleo da unção. Maria ia certamente às sinagogas, Maria lia as Escrituras, Maria buscava saber do Messias que estava por vir. Ela só não imaginava que Deus o traria através dela. Jesus poderia vir sem nenhuma gestão humana, mas era necessário que ele viesse do ventre de uma virgem, porque assim estava profetizado lá no passado. Maria foi essa virgem, porque o seu coração se alegrava em Deus.
ela exultou de alegria diante da perspectiva de ser a escolhida de Deus, porque Deus atentou na humildade da sua serva. Ela era humilde e ela reconheceu que Deus olhou para ela mesmo ela sendo humilde. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Maria sabia quem ela era, quem ela passava a ser a partir do momento que Deus visitava sua vida com um grande poder dentro dela. Jesus Cristo em nós, querido, querida, é a esperança da glória, é a esperança da manifestação do poder de Deus, quando oramos e Deus atende às nossas orações. Quando nós então podemos entoar cânticos de louvor, de adoração ao Senhor. Você já entoou um cântico a Deus de louvor, de adoração ao Senhor? De gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por você? Não é apenas a vida que todo mundo tem, o ímpio também tem. Não, alguma obra que Deus fez na sua vida. Eu tenho várias. Eu já citei várias delas. Uma delas ter sido curada de uma doença considerada incurável, que é o herpes. Amém? E eu cantei o hino de louvor e de gratidão a Deus em reconhecimento de que só o Senhor é Deus e somente Ele poderia me ajudar e me salvar e me curar e me libertar. Que você também tenha esse cântico na sua boca. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor. Não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Que você tenha esse hino de louvor nos seus lábios, querido, querida, para testemunhar a vitória do Senhor na sua vida. E eu vou orar por você, Pai. Em o nome de Jesus, eu oro nesta data, pedindo ao Senhor, meu Deus, que o Senhor coloque um hino de vitória nos lábios dessa pessoa, um cântico de vitória no seu coração, que o Senhor lhe revele coisas grandes, sublimes, que ela sinta vontade de exaltar, de bendizer, de glorificar. Que essa pessoa, meu Pai, não seja aquela pessoa que, conforme muitos tantos que recebem o oxigênio que vem da parte do Senhor, são incapazes de te agradecer, viram as costas para o Senhor, são capazes de amaldiçoar o seu filho, falar mal do seu filho, falar mal do Espírito Santo, negando o poder do Espírito Santo, falam mal do Senhor, são incapazes de te agradecer por elas existirem, pela inteligência que elas têm, pelos bens que elas têm, pelas possibilidades que elas têm, em comparação com tantos milhares que não têm nada. Ó Deus, coloca um hino de louvor, um cântico de adoração nos lábios desta pessoa. Faça, Senhor Deus, que ela tenha no seu coração, na sua mente, a vontade de te louvar e de te engrandecer. Torna esta pessoa, Pai, mais do que vencedora. Faz essa pessoa, Senhor, um verdadeiro adorador que o Senhor está buscando. Os verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Que essa pessoa seja assim, toda a família e toda a casa dela, Pai. E eu peço, Senhor, porque eu conheço a Tua palavra. Eu sei que os dias estão se findando e Jesus vai voltar. E na sua volta Ele vem para buscar os que não se deixaram conduzir pelas malignidades deste mundo, não se deixaram envolver pelas coisas deste mundo, não ganharam a forma do mundo, mas são aqueles que se mantiveram incontaminados como Maria, por conta de Maria ser incontaminada, ser inocente, ser pura, ser serva do Senhor, ser temente ao Senhor, ela foi chamada para o ministério. E que assim seja, meu Pai, com essa pessoa, que ela entenda que ela tem que se santificar, ela tem que se separar, ela tem que se separar do mundo, das coisas do mundo, ela tem que jogar fora as coisas do mundo, que porventura ainda façam parte da vida dela e que ela tenha uma nova vida em Cristo Jesus, o Teu Filho bendito, no nome do qual eu oro, Pai. Eu te agradeço pela minha vida, por tudo de maravilhoso que o Senhor fez por mim até agora, por todos os meus familiares, pela vida da minha filha. Oro por eles, ó Pai, nesta data, colocando-os diante de Ti, pedindo, meu Deus Santo, que assim como o Senhor me santificou, o Senhor o santifique, o Senhor o justifique, o Senhor, meu Deus, os perdoe de seus pecados, escreva os seus nomes no livro da vida, assim como eu peço que seja com a pessoa que está diante dessa mensagem, que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida, para que ao vir
a terra. Jesus a encontre em paz com o Senhor e a retire desta terra quando esta terra estiver atribulada de um modo que o ser humano não suportará. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Teu Espírito. Amém. Fique na paz, querido, querida. Tenha um bom dia na paz do Senhor, com a presença do Senhor na sua casa. Tchau, tchau.